brinco aqui de músicas tristes. Eu gosto de música triste. Não de música romântica, de música triste. São coisas diferentes. Mexe com a gente, né? E o João Mineiro Marciano era muito, né? Tinha muita tristeza. O repertório deles é... Tem muito. Vocês falaram do Vendeiro lá, Vendeiro, décima... o que o Jorge Mateus gravou, a nova geração conhece muito por conta deles. Também é aquela tristezona. Todos eles são muito fãs, né, deles. Não tem como, muito. Né? O que eu ia te falar... É muito comum, a gente estava até falando antes aqui, dos artistas que não compuseram nada, mas como põe o nome lá, fala, não, eu compus tal coisa, eu fiz tal... Isso é uma coisa muito comum, ainda mais aqui, né? Eu sei quando é ou não, mas o povo fala que foi, tá bom. Só 2 pessoas me disseram que não fizeram a música e falam numa boa. O César Augusto veio aqui e contou de uma música, falou, essa música não é minha, tem meu nome, mas eu não fiz nada. Ele contou essa história. Ele tem uma parceria com o Zezé. Ele falou, essa música eu combinei com o Zezé. Eu fiz uma sozinha e ele fez. Estúdio, tá, eu vi também. Ele falou, eu não fiz. É muito difícil alguém falar que não fez. Meu nome tá lá, mas não é minha. E quem me falou isso também, no Fantástico, não foi pro ar. Mas foi o Marciano. A gente entrevistou. Não foi pro ar porque não cabia a história ali. Ele falou, eu não fiz fio de cabelo. Não tem nada meu no fio de cabelo. Do Darcy. Entendeu? Não, mas eu uma história verdadeira. Vocês deixam de vir de 15 anos. Ele falou, cara, eu não fiz. É um grande sucesso, talvez, como compositor dele. Ele assumiu. Eu acho muito legal a pessoa ser honesta nesse ponto. E era, viu? De falar assim, a música não é minha. Eu sempre admirei muito o Marciano também por esse lado, sabe? E ele falou que o papel dele foi vender a música, passar pra frente. Realmente eu saí falando, mostrei pro povo tudo. Porque ele tinha... como os dois... Eles eram parceiros, dois, né? Então, era junto, sabe? Você também conviveu com o Darcy? Você conviveu muito com o Darcy? Demais, rapaz. Nossa, demais. Inclusive, tem uma versão que o Darcy fez... e eu pretendo ainda, faz muito tempo que eu quero, nós vamos regravar ela. Nem vou te falar qual é, senão o povo vai gravar, com certeza. Eu te falo em off. Em off. Eu te falo. E nós a gente vai, sabe? Que é do Darcy Rossi, uma cantora muito famosa. Né? O Darcy era muito bom, né? Ele tem muita música, o pessoal nem imagina. Mais melodia. Então, mas é que o povo nem imagina que o Darcy Rossi tem tanta música. Eu comecei a olhar a música mais pra trás e tem muita coisa do Darcy, né? Tem. Não só com o Chitão Chororó, que com outros. Principal, com muita gente, né? Tem. E vou te contar, uma pessoa maravilhosa, viu? Morava aqui perto, né? Maravilhoso. Ele, a família dele toda, né, Amaral? Nossa, uma educação, rapaz. Sabe? Eu agradeço muito a Deus. Eu conheci muita gente boa, sabe? Que... Infelizmente, hoje não estão aqui perto, mas que eu fiz parte, que eu conheci, que fez parte da minha história, da história das Marcianas, sabe? Sim. O Darcy foi uma delas. Ele, o Marciano, nossa. Meu Deus. Falando aí de João Mineiro Marciano, por conta do projeto, Sim. Mais uma história que surgiu aqui, eu lembro, eu te perguntei aqui o que aconteceu entre os dois, você até explicou. Foi fofoca, né? E aí, o povo entrou aqui e falou assim, ela não sabe de nada, um dos comentários. Eu falei, se ela não sabe, quem sabe, né? Essa pessoa sabe. Essa pessoa sabe. Mas tem bastante gente. Pode ter certeza que essa pessoa é uma que ajudou a separar a dupla. Você falou muito de fofoca. E eu acho que eu não te perguntei uma coisa. Você voltou a falar a dupla João Mineiro e Marciano, na realidade, a separação foi mais por fofoca. Porque era um leve trás muito grande, sabe? Inclusive, o Marciano morreu... Ele era muito magoado com essa pessoa, inclusive, fazia fofoca também. Existe a pessoa? Existe uma pessoa? Rapaz, existe. Não é uma, não. Tem duas, mas uma é muito mais, sabe? Se fazia de amigo e não era. E o Marciano falava assim, sabe? Pô, por que eu tenho interesse em mentir? Sabe? O que eu te perguntar que eu não perguntei daquela vez, você sempre foi próximo do Marciano e você voltou a ser próxima do seu pai. O Marciano faleceu não tem tanto tempo assim, né? Não tem 10 anos, tem menos. E o seu pai faleceu em 2012. Você, estando próxima dos dois, você tentou fazer uma reaproximação? De jeito nenhum. Você não se meteu? Não, e inclusive eu era a favor do Marciano não voltar à dupla. Você não... Eu não vou mentir para você, eu já falei isso em vários lugares. Né? Aliás, o Marciano mesmo,
Um dia chegou em mim e falou, Célia, eu te respeito pra caramba, porque no meio você é uma dos poucos que nunca pediu pra mim voltar com teu pai. E eu nunca pedi mesmo. Você não queria que eles voltassem? Não, não é que eu não queria, eu achava que não era legal por tudo que aconteceu, né? E o Marciano, porque todo mundo tem defeito, né? Meu pai tinha o Marciano também, mas o Marciano respeitava mais, você entendeu? E o ciúme, o Marciano tinha ciúme de João Mineiro e Marciano, como eu tenho das marcianas. Sabe, é uma coisa da gente, né? Então não é por aí, sabe? Então, depois porque o seu e pai o Marciano continuou. gostava e respeitava meu pai, sabe? É onde que as pessoas não vê. O Marciano, ele tinha as mágoas, mas ele gostava e respeitava meu pai, sabe? Ele ia na minha casa, a gente lembrava das coisas, sabe? E a gente ria. E ele falava, ele era feliz, sabe? E, infelizmente, né, teve... Mas a dupla João Mineiro e Marcelo separou mais mesmo. Teve outras coisas, né? Sobre a dupla, de um querer ir pra frente, outro ser mais parado, que no caso era meu pai e tal. Mas o mais mesmo foi por fofoca. Que essa pessoa que falou pra você que eu menti, acho que é uma das fofoqueiras. Inclusive, eu falo pra ela. Sabe? Porque o Marciano, ele morou na nossa casa. Ele conviveu. E com a separação dos dois, o Marciano continuou sendo meu amigo, tenho ele como irmão, sabe? De frequentar a casa. Pô, a esposa dele tá aí, né? A Alexandra. Pô. Muito bacana também. Por que eu vou ter... Olha, eu te respeito muito, menino. Por que eu vou ter a moral de chegar aqui, sentar na tua frente, sabe? E contar uma mentira do meu pai, né? Da dupla, meus ídolos também, né? Por que eu ia fazer isso? Né? Tá o Amaral aqui, ó, que... Poxa, pelo amor de Deus, não só João Mineiro e Marcelo, mas muitos, né, que passaram lá não fala, mas passaram por ele, pelo Amaral. Sim. Tá minha parceira aqui, a Adriana. Nossa, desde que eu tô com a Celina, essa história. Ela já ouviu, ela conhece, ela tá no meio. Por que eu vou, sabe? Amanhã depois ela... Imagina. Né? Então, não tenho motivo, eu não tenho porquê de mentir, sabe? O Marciano, ele tinha mágoa do meu pai ter arrumado na época outros parceiros. Sim, eu lembro, ele falou isso. Porque ele gostava da dupla. Então, logo quando eles se separaram, depois que teve tudo esse tutu aí, no fundo ele tinha o querer de a dupla voltar. Só que o meu pai arrumou outro. E aí tem a história podia do ter ciúme. voltado. Exatamente. Só que assim... E o pior é que separou na hora mais errada possível. Na hora né? mais errada. Que foi quando o sertanejo estava destruindo tudo, ia invadir a televisão, como aconteceu depois. Né? E outra, meu pai continuou com outro usando o nome dele, o nome do Marciano. Né? Isso doeu mais ainda, sabe? Isso dói, rapaz. Então, porque o Marciano viveu, João Mineiro e Marciano. Era a dupla também, além dele ser um dos cantores, ele era fã da dupla, né? Era muito bom, o que a gente tá falando. Demais, rapaz. Demais. O Marciano tinha um orgulho muito grande de João Mineiro e Marciano. Muito. Sabe, quando ele via meu pai, assim, na televisão, você via que ele sentia, ele enchia o olho de lágrima, porque ele gostava, sabe? E tanto que uma das pessoas que ajudou eu não queria nem perto dele mais. Foi quando... Porque tem, sabe? O meio continua assim, né? Sempre tem, né? Tem aquele que é mais fã de um do que do outro, tal, mas eu acho o seguinte, não precisa fazer fofoca. Eu também acho. Né? E ninguém chuta galinha morta, você entendeu? Então a pessoa... E tem aquele olho, né? A pessoa faz que é teu amigo, tal, pra chegar na tua irmã, fazer aquela... Não é por aí. E aí vai pulando. Né? E vai pulando E meu pai é aquele que você falava alguma coisa e não tinha trela na língua. Eu já falei, talvez na primeira entrevista, mas já falei em outras situações, tem uma matéria da Veja, de 90. Não é uma matéria, é um box ali, um textinho ali, que tem uma pergunta: quem vale mais, Chitão e Chororó ou João Mineiro e Marciano? Porque eles tinham assinado algum contrato de valor semelhante, ali, acho que é coisa de $1 milhão. Tá na Veja de 1990. Aí... passa um tempo, a dupla acaba, né? Então, assim, foi na hora muito errada que se separou, né? Muito errado. Tinha muita coisa pra fazer. Quando eles começaram mesmo, que até foi partido do Amaral, viu? Porque ele já cantava Seu Amor e Ter Tudo. Meu pai saiu no meio do povão, aí não dá ninguém nem olhar e falar João Mineiro. Depois que teve esse trabalho, essa tal disciplina aí também
a gravadora, eu, o Amaral, que eles vieram... aí, quando eles começaram a ir, essa pessoa já estava encostando, entendeu? Uhum. Então, sabe aquela pessoa que quer muito ser, sabe? E começou. Aí tinha tititi daqui, tinha tititi dali. O Marciano ficava quieto, mas às vezes a coisa ultrapassava e, sabe? Você fala, manda esse cara. A pessoa ia lá e falou, João, o Marciano falou pra você ir. Meu pai não tinha entrado, quero, sabe? E aí começou a... Ficar estranho. Os dois, né? E o Marciano era uma pessoa que queria crescer muito. Sobre assim, igual os meninos fez. Os meninos, quando falam pra você, o Chitão, né? O Durval, o Chororó. Crescer em matéria de som. Sim. Né? O Marciano pensava em crescer. Meu pai achava que aquilo estava bom. E não era por aí. Né? Então, claro, ouvia a dupla brigava em bom sentido. Discutia, sim. Sabe, como todos Normal. já passou por isso no meio. Mas não a ponto de separar assim, sabe? E no caso deles, foi mais o outro lado maldoso das pessoas, separar os dois. Fazer um pegar a raiva do outro para parar mesmo. Não aguento, não suporto mais, sabe? E foi chato isso, sabe? Foi muito... Tive muita mágoa aí, sabe? E o Marciano, eu sempre defendi ele porque não era aquilo. Porque o Marciano, ele tinha o jeitão dele, ele era quietão. Uhum. Se você não puxasse assunto, ele ficava na dele. Ele era daquele jeito. Ele era tímido, Mas né? era maravilhoso, né? Ele é uma gracinha. Uma pessoa maravilhosa. Eu tive com ele algumas vezes. Então, Sempre ele foi tinha lá. aquele jeitão dele. E o meu pai já era meio sereno, assim, Isso. sabe? Meu pai já era mais falador. Porque que a Adriana já é mais quietona, mas fala pra eu cacete. sou... Mas ela tem o jeitão dela. Né? Cada um tem um, né? Agora, vamos por sobre nós, as Marcianas. Você começar a perguntar lá do começo. Então, ela respeita o começo meu que veio lá da frente. Eu respeito Então, ela muito. sabe que lá eu passei. Com certeza. Ela conhecia alguma coisa como fã. Sim. Então, o que cabe a parte dela quando... Deixa ela falar. Aí, sabe, Isso. né? Não, mas eu adoro ver Mas essa é o meu história. jeito, é isso que eu sou meia... Eu sou isso daqui, não adianta eu querer... Mas não Né, adianta, né? Adri? A conquista que ela tem hoje foi a história de lá. Como é que eu vou... E o Não Marciano nem, tem a dele, né? né? Muito O bom. Marciano, quando ele chegava no canto, assim, junto com a gente, rapaz, ele sentava, ele ria, ele brincava, né, Nossa, eu Adriana? cheguei a tomar até vinho, lembra? No dia que nós tomamos vinho. Tomava Ai, vinho, nossa, aí ele uma olhava e falava, mas por que gracinha. você não me apresentou logo ela antes? Sabe, tudo uma brincadeira, sabe? E era bem vergonhoso, bem É. timidão, assim. Você vê o nosso DVD que ele gravou com a gente, foi a última É, coisa que ele nossa, fez, né? não dá pra E ele acreditar. gravou num carinho tão grande, sabe? Até a roupa tava igual. Até a roupa foi mesmo. Ele tá todo de branco, né? Ele Tava tá- de branca a Sim. jaqueta que ele tava. Não, depois de nós, ele passou a usar branco. Ele começou a usar branco. A Meio blusa prata, dele, né? ela deu, né? Deu um... E era, nossa. E se eu for falar aqui, meu Deus do céu, é igual os meninos. Chitãozinho e Choró, conheci eles também, meu Deus. Sabe, esses meninos é muito abençoados, graças a Deus, porque que eles já trabalharam, que já fizeram na vida, a luta deles, sabe? Merece até muito mais. Eu tô te falando, eu da minha parte, né? Somos fã demais. Porque eu sou muito fã deles. Batalhou demais os dois, sabe? Muito. Né? Então, a gente conviveu ali. O César e Paulinho também, ela, né, Manuel? É. Tudo que a gente acompanhou ali, né? A gente conviveu praticamente com eles, né?